Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Direito e Literatura, que discute o justo por meio de clássicos da literatura. No estúdio estamos com intelectuais renomados das diversas áreas para nos ajudar a entender o tema. Pois essa discussão contemporânea, com as constituições do segundo pós-guerra, passaram a trazer dentro dos seus textos a ideia de uma espécie de ideal de vida boa, do justo, a noção de princípios. A discussão hoje, por exemplo, se eu tenho que dar felicidade para alguns em detrimento dos outros, ou seja, entre liberdade e igualdade, com quem que eu devo ficar. Essas grandes questões contemporâneas, já agora, com a tradição que nós discutimos aqui, uma tradição autêntica dos gregos, dos modernos e todos, e nos nossos dias, como nós poderíamos trabalhar essas grandes questões, digamos, que estão constitucionalizadas? Bom, a noção de reciprocidade continua sendo um imperativo, porque se vai pensar a coletividade sem um parâmetro produzido na própria coletividade, abre o campo para uma interferência, seja sob a forma de violência ou de contrabando moral, que é a Teodiceia. Cara, Platão estava mais cismado ainda com essa coletividade, porque para ele significava polis democrática, efêmera, exposta ao erro da opinião, que condenou Sócrates e que condenou Atenas, a própria polis, que só sobra na Guerra do Peloponeso, no final do século V. Então, para Platão... Para ele, quem deve governar é o que sabe, né? É o que sabe. E o que sabe porque depurou-se desse estado de engano produzido na vida da polis. Então, a noção de coletividade para Platão, ela vai funcionar desde que é arbitrada por um iluminado que já esteve na contemplação das ideias, que poderá já atingiu didaticamente realizá-la. Eu tenho a impressão de que a população tem esse desejo teodiceico, cultural, historicamente, há um lastro de volição, de autoridade paternal que associa também a ideia de ordem e justiça. Essa ordem que supera o caos e que, portanto, supre uma carência cultural. Né? Perfeito. Acho que talvez esse seja o grande drama humano, né? Ou seja, tentar construir essa ordem que o Dryden falava, né, permanentemente e buscar, ao mesmo tempo, estabelecer padrões de justiça ou instrumentos de justiça a partir de determinadas referências que como nós vimos aqui, muitas variam de tempo em tempo, ou seja, voltando ao que o Bob tentou classificar lá, né? Ou seja, que vão variando a partir de determinadas referências históricas ou referências transcendentais ou cosmológicas, o que quer ser. Me parece que é isso que está sempre presente, inclusive no que o Lênin estava dizendo na abertura desse último espaço. E nós temos um problema hoje, que é o problema predador que a moral pode. Quer dizer, a moralização do direito. Se nós estamos falando no direito, nós corremos o risco de que uma apreciação moral pode corrigir, o que aumenta a responsabilidade na feitura do direito, porque se ele tiver que ser corrigido pela moral, ele já não é mais direito. O que acha, Drayton? Isso é um grande problema contemporâneo. Se me permite, corrigido por um iluminado. E aí, um iluminado hoje... tem o poder de corrigir. Dizer, o juiz pode corrigir. Esse iluminado, que no caso... Ou as minorias. Ou as minorias. Que reivindicam, né, corretamente, às vezes. Às vezes corretamente, mas... É essa confusão de esferas, de âmbitos de competência. É isto. Então, esse recurso muito rápido a uma instância supra-jurídica, supra-legal, apressada, faz com que não se tire do direito aquilo que o direito pode dar, ou deveria dar. Isto. E nós caímos numa área de certa arbitrariedade, porque da onde é que vem esse outro elemento, vamos dizer assim, né? Claro, por exemplo, se eu digo a lei não é justa, aí o que eu faço? Eu faço uma apreciação moral sobre a lei e corrijo ela. A questão é saber quem é você, quais são as condições que você tem, você é o iluminado. É essa discussão que é contemporaneamente o dilema dos estudiosos do direito, não concordam? Como fazer isso, né? E não fazer. O uso de princípios no direito, que é algo interessante, mas que pode ser algo muito arbitrário. Claro. Em outros, por exemplo, na Alemanha, há textos, autores que tratam dessa questão dos princípios e com muita propriedade.
mas há um grande respeito à questão da própria lei, vamos dizer assim, né? Claro. Não há Do nomos. uma farra principiológica, vamos dizer assim, que tudo se resolve por princípios, né? Eu chamo de panprincipiologia. A lei como resultado dessa convenção, que nós falávamos de que está na origem de tudo, de alguma maneira. Ou seja, Agora, o grego usava o termo precedido de um prefixo que modulava que estado da convenção. Então, se o Solon falava de eunomia, também falava de disnomia, que é quando a convenção já não convence. Está meio torta. Ou quando havia um vazio de convenção e logo caos social, que o Tucídides chama de anomia, aquela furor dos instintos que tomou conta de Atenas quando a peste assolou, enfim, as pessoas sabiam que iam morrer, o medicamento não funcionava, então vamos se entregar aos prazeres imediatos, e o Tucídides, alarmado, chama de anomia, falta do nomos. Então, corretamente, o grego coloca esse prefixo, que é um desafio ético, econômico, moral, onde, quando e como estabelecer a isonomia. Porque uma sociedade como a nossa, brasileira, trata com a maior naturalidade que no mesmo andar de um prédio, um indivíduo ganhe 30 vezes mais do que aquele que está servindo a ele. Isso. Ou 20 que seja, ou 15 que já é uma enormidade, quando uma razão de 6 ou 7 já está mais do que o suficiente para assegurar uma que as sociedades envolvidas atingiram. Que as sociedades envolvidas atingiram e que há um Estado, ao mesmo tempo, econômico, moral, judiciário, mas está essa ideia da medida, ou seja, nós temos que ponderar essa medida. Se a medida não for ponderada, a violência vai dominá-la. O que se busca constituir a partir dessa transição e da própria coisa da modernidade, no âmbito da filosofia política, sobretudo, ou seja, da centralidade do próprio indivíduo, e dessa apropriação individual, e a tentativa de se recompor isso a partir do coletivo, a partir de uma busca de uma igualdade que permita, de alguma maneira, restabelecer esse próprio nomos. O direito uma convenção que tenha uma certa identidade, que pode ser, de volta, talvez, rompida de novo com essa volta, com essa passagem para esse processo de judicialização da política mesmo, só para usar um termo caro ao direito, né, onde você transfere a centralidade lá para o nosso amigo. Queria lembrar nisso, né, que a discussão do justo hoje envolve um grau de autonomia do próprio direito, né, na medida em que os predadores do direito acabam sendo, por exemplo, o poder discricionário que alguém tem para interpretar, o problema dos princípios que eu coloco onde que eu quero, e uma certa invasão de uma certa filosofia moral. Agora, Michael Sanders, por exemplo, escreve um livro, eu não gosto disso, que é aquelas questões do tipo, vem vindo um trem, vai matar 5 pessoas, se eu empurro o gordinho, eu salvo, o que você faz? Eu não faço nada, essa não é uma questão que se põe no plano do direito, eu não sei como é que você vê isso, Drayton. Isso aparece no início do livro da Sanders, né, o Justice, a Justiça, esse foi traduzido ao português. Está no Bom Brahmane do Voltaire também, não é? Que ele joga uma velha da ponte porque ela iria depois dar à luz a um jovem que ia matar. E tal, né? Sim. E aparece do Petazinha também agora com o sapato e salvar a criança passando fome na África. Esses dilemas aí são dilemas morais que digamos, para o direito são outras... Pode até acontecer, mas... Por isso que eu disse, esse respeito à diversidade das esferas e à autonomia das esferas, elas se tocam de alguma forma, mas há que se ter presente e não rapidamente moralizar, por exemplo, o direito. O grau de autonomia, portanto, é importante. E deixar esse esforço do pensamento... É o nomos autoral. Meu contato com o direito, vendo como é operado o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, né? Que é tudo. Sim, serve para tudo. E também serve para nada. Não serve para nada. Se tudo é nada você não serve para nada. Então, é um conceito vazio. No Terceiro Reich, em nome da dignidade da pessoa humana, os homossexuais foram dizimados, ou boa parte deles, porque voltava a dignidade da pessoa humana. Hoje, em nome da dignidade da pessoa humana, não se pode depreciar, manifestar jocosamente... Embora na África agora a coisa está ao contrário, né? Essa tensão entre, talvez uma coisa entre civilização e barbárie um pouco. Eu preciso perguntar para vocês rapidamente, porque o tempo é o da modernidade, qual é o livro ou os livros que você não trouxe, o Marshall? Pela madrugada. Eu citei o Solon e não referi o Solon. Nós temos uma excelente tradução pela professora Gilda Nécia Maciel de Barros, Solon, o Ateniense. Então, ali estão esses poemas
com que ele educou Atenas. Ele escreveu a primeira código de Atenas e que era dançado pelos cidadãos para aprenderem como funcionava a cidade, né? Então, cantavam, dançavam no ginásio lá, as leis de Solomon. E é muito rico porque é o núcleo da reflexão sobre nomos. Maravilha. Bolzan? Para não fugir apenas e rapidamente, poderia ficar com o próprio Shakespeare. Talvez a obra quase como toda, mas você mesmo citou Medida por Medida, o próprio Mercador de Veneza teria um texto que permitiria também recuperar um debate em torno dessa tradição aí da questão da justiça. Drayton? E eu não trouxe a Ética Nicômaco. Ah, Está lá no sem carro, dúvida. posso mostrar agora ainda. Não dá tem tempo buscar? agora para ir lá, ainda tem que andar uns metros aí lá fora. Está lá no sol, está que- quentinho agora. Que seria... Mas aí o Aristóteles dá a jogada de mestre, né? A ética já não será um pacto ou uma meta, mas uma opção pro-aireses. Que a decisão, Então, a escolha. trata né? de produzir a boa escolha, né? Como sentido Olha, da dos gregos aos nossos dias, eu quero agradecer ao Francisco Marshall, quero agradecer ao professor Bolzan de Moraes, ao Drayton, que nos deram essa panorâmica, essa discussão tão rica, né, sobre essa questão do justo. E vamos fazer outros programas que um livro fala de outros livros e um tema se intercala com outros temas. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas da série no facebook.com/Direito e Literatura e não esqueça de participar, faça sugestões e comentários sugerindo temas e livros. Eu espero você no nosso próximo encontro para a inexorabilidade da discussão entre o direito e literatura. Até o próximo.